Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho da distribuição eletrônica em camadas, para a gente entender um pouquinho como que funciona o átomo, como é que estão distribuídos os elétrons em volta do átomo em suas camadas, ok? A gente vai entender um pouquinho esse processo agora. Vale a pena a gente lembrar um pouquinho da tabela periódica sempre, né? A gente vai ter que estar com a tabela periódica em mãos. Então vale a pena sempre a gente lembrar da questão da tabela periódica. Eu vou relembrar aqui, ó. A tabela periódica é formada por linhas, que são chamadas de períodos, daí que vem o nome tabela periódica, ok? Ela tem 7 períodos, a tabela periódica. Então aqui, ó, o hidrogênio e o hélio fazem parte do primeiro período, o lítio, o berílio, boro, carbono, esses outros elementos aqui todos do segundo período e assim por diante, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Esses elementos que estão aqui embaixo, eles fazem parte do sexto e do sétimo período, ok? Toda essa linha aqui faz parte do sexto período, toda essa linha aqui faz parte do sétimo período. Eles foram colocados de lado aqui, mas eles fazem parte dessa região da tabela periódica. A tabela periódica tem as famílias também, né? Podem ser chamadas de colunas. Então, a família 1, família 2. A família pode ser chamada uma nomenclatura um pouco mais antiga, pode ser chamada de 1A, 2A, 3B, 4B, mas na nomenclatura mais atual, na classificação mais atual, é família 1, família 2, família 3 e assim por diante, ok? Então, uma informação muito importante. A gente tem aqui a tabela periódica está em ordem de número atômico, né? Número 1, número 2, número 3, então é bem importante. E eu vou ampliar um pouquinho a tabela periódica aqui para a gente ver a classificação, a distribuição eletrônica, já que é bem importante que vocês tenham uma tabela periódica que tenha a distribuição eletrônica, já facilita bastante para o estudo, por exemplo, das ligações químicas ou para entender um pouquinho como que é o modelo do átomo. Então aqui, ó, a distribuição eletrônica é justamente esses números estão aqui do lado. Nem toda a tabela periódica tem, mas é importante que, se você precisar, assim, consulte na internet uma imagem assim, com tabela periódica que tem essa distribuição. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha o nitrogênio aqui, ó, 2 e 5 é a distribuição dele. Vamos pegar dois exemplos que eu deixei aqui, o alumínio está aqui, ó. Olha só para a gente entender como que é a distribuição, como que é importante esses numerozinhos, ó. Primeiro que a soma desses números aqui, ó, ele tem que dar o número atômico aqui do elemento, que o número atômico está indicando o número de elétrons, né? Então quer dizer que ele tem 13 elétrons, o alumínio. Então, ó, 2 mais 8 mais 3 dá 13 aqui, ó. E esses números aqui, ó, são justamente os elétrons em cada camada, ó. Na primeira camada 2, na segunda 8 e na terceira 3. Olha o átomo de alumínio aqui, ó. Na primeira camada é a camada mais de dentro, tá? 2 elétrons, na segunda camada aqui, ó, 8 elétrons, e na terceira camada, a camada mais externa, onde está indicado com as setinhas, que é a camada bem importante, essa camada, depois para o estudo das ligações, a gente tem 3 elétrons aqui, 1, 2, 3. Então, ó, a distribuição do alumínio é 2, 8 e 3. Então, a gente tem aqui bonitinho 2, 8 e 3. Olha esse outro aqui, ó. Pelo desenho a gente também consegue saber que átomo que a gente está falando. Ó. Então, por exemplo, ó, eu tenho nesse caso aqui, eu tenho 2 elétrons na primeira camada e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na segunda camada. Então eu venho aqui na tabela, ó, 2 elétrons na primeira camada, 6 elétrons na segunda, então esse átomo aqui que a gente está falando aqui, esse átomo aqui é o do átomo do oxigênio, ok? Então uma forma de fazer a distribuição do átomo bonitinho aí, distribuição eletrônica de camadas, tá? Os elétrons, todas essas bolinhas que estão em volta aqui são os elétrons, cargas negativas, ok? Vamos lá para mais alguns exemplos. Ó. Então, por exemplo, eu tenho o sódio aqui. Ó. O sódio eu tenho aqui, a distribuição dele está aqui, bonitinho do lado direito. Ó. 2, 8 e 1, ok? Então, na primeira camada, a camada mais de dentro aqui, 2. É sempre bom representar aqui o átomo, ó, nesse miolinho aqui no núcleo dele, a gente coloca o símbolo para lembrar de que átomo que a gente está falando, tá? Então, aqui, ó, na primeira camada, 2. Na segunda camada, aqui um pouquinho mais de fora, 8. E na última camada de fora, aqui, 1. Ó. Então, tá a distribuição do sódio aqui, ó. Olha do alumínio aqui, ó, que é o mesmo que a gente falou agora há pouco. Aí, ó, 2 na primeira, tá? 8 na segunda e 3 na terceira aqui. Ó. Então a distribuição do alumínio e do sódio. Todos os elementos seguem essa lógica aí quando você tem a distribuição expressa aqui dentro do quadradinho da tabela periódica aí, referente a ele. Quando você não tem essa expresso esse número, a gente vai usar um diagrama de energia, que também é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Tá? Ou diagrama das diagonais, ainda se preferir. Tá? Então, assim, o diagrama é esse aqui. Ó, tá? O Linus Pauling foi um pesquisador e um químico muito importante aí do século passado, e ele desenvolveu esse diagrama aqui para a gente não errar a quantidade de elétrons que tem em alguns elementos. Tá? Então, só que a gente vai ter que seguir
a ordem na diagonal aqui, ó. Então sempre seguindo essas setinhas que eu coloquei aqui, ó, pra gente lembrar sempre que está na diagonal. Então, ó, eu vou seguir aqui, terminou essa linha, eu vou voltar para cá e sempre na diagonal. Terminou essa linha, eu vou voltar para cá, vou na diagonal e assim por diante. Então, como que eu vou fazer, ó? Esse número aqui, ó, da frente, ele indica a camada. Então aqui é a primeira camada, segunda camada, terceira camada e assim por diante, tá? O SPDF aqui, que são esses símbolos aqui, essas letras, elas indicam as subcamadas, tá? Então eles têm, os átomos eles têm subcamadas, é como se fosse camadas, regiões onde você pode encontrar o elétron aí dentro daquela camada, tá? Então a gente tem a subcamada. E esse númerozinho em cima aqui, ó, tá? Ele indica o número de elétrons que tem. Então como que a gente vai fazer? A gente vai seguir o elemento que a gente quer e a gente vai seguir essa diagonal aqui até a gente obter o número 11 nesse númerozinho que está no expoente aqui. Ó. Quer ver? Vamos entender. Ó. Eu começo por aqui, ó, 1S2, então aqui já deu 2, ok? Aí eu volto para cá na diagonal, 2S2, então 2 mais 2 aqui, ó, 4. Aí aqui, ó, 2P6, ó, tem que vir na diagonal aqui, ó. Então, primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. E eu vou somando os numerozinhos que estão aqui em cima. Vou somando os numerozinhos que estão em cima até eu ter o número 11, que é o número do elemento que a gente quer aqui, ó. Então, ó, aí eu passo 2P6 aqui e vem aqui 3S2. Se parar no 3S2, vai dar 12. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. A gente quer chegar no 11, então fica 3S1. Aí eu coloquei aqui do lado para a gente entender, ó. Tá, então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então a gente tem os 11 elétrons que a gente precisa aqui, ó. 2, 4, 5, mais 6 aqui, 11. Então olha só, na camada 1 a gente tem 2 elétrons. Então na camada 1 a gente tem 2 elétrons. Na camada 2, ó, a gente tem 2 mais 6 aqui, ó, 8 elétrons. Então na segunda camada a gente tem 8 elétrons. E na terceira camada a gente tem 1 elétron. Quando que a gente usa o diagrama de Linus Pauling aqui? Quando a gente não tem aquela distribuiçãozinha aqui do lado. Então é importante saber isso. Quando a gente não tem ela pronta aqui do lado, é importante que você saiba usar o diagrama. Vamos para mais um exemplo aí. Olha o cloro, ó. O cloro, o número atômico dele é 17. Então a gente vai fazer o diagrama até chegar no 17. Então, ó, começo por aqui. Eu não coloquei as setinhas ali, mas a gente coloca, faz sempre na diagonal. Então a primeira diagonal aqui é 1S2, depois eu venho para a segunda diagonal aqui, ó, 2S2, e eu vou somando esse númerozinho pequenininho aqui, ó. 2 mais 2, 4. Não posso seguir na ordem aqui, tá? Sempre na diagonal. 2 mais 2, 4, e vem para cá, ó. Mais 6, 10, mais 2, 12, aí vem para cá, ó. 3P6 daria 16, perdão, 2 mais 4 aqui 10, mais 2 mais 2 aqui 4, mais 6 aqui 10, mais 2, 12. Aí eu venho para cá, 3P6 daria 18, então eu colocaria 3P5. Então estou jogando para cá, para vocês entenderem. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Esse númerozinho aqui ele ficou grande, mas é só somar esses números aqui para a gente chegar no 17. Ó. 2 mais 2, 4, mais 6 aqui, 10, 12, mais 5 aqui, 17. Ok? Então a gente sabe que na primeira camada ele tem 2 elétrons. Então na primeira camada aqui, 2 elétrons. Na segunda camada, a segunda linha aqui, ó, 2 mais 6 aqui, ó, 8 elétrons, ok? E na terceira camada aqui, ó, 2 mais 5 aqui, 7 elétrons. Então a gente tem 2, 8 e 7 na terceira camada, ok? Mas como eu disse, algumas tabelas periódicas já trazem todas essas informações, mas é importante saber utilizar o diagrama de Linus Pauling, né? Qual a outra lógica que a gente pode usar? A gente pode usar o seguinte, ó, a gente consegue determinar quantos elétrons que tem, quantas camadas que tem pela tabela periódica. Eu vou voltar na tabela já já e vocês vão entender. Ó. O cálcio ele está na quarta linha, que é chamado de quarto período, ou seja, ele tem 4 camadas. Vamos voltar um pouquinho e achar o cálcio aqui. Ó. Olha o cálcio aqui. Ó. Tá, o cálcio está aqui. Ó. Aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Todos os elementos que estão na quarta linha, eles têm 4 camadas em volta. Todos os elementos que estão na terceira linha, eles têm 3 camadas e assim por diante. Na segunda linha, 2 camadas, ok? Se você pegar o sódio, por exemplo, está na terceira linha. Vamos conferir o sódio lá que a gente acabou de olhar. Olha o sódio aqui, ó, tá? Ele tem 3 camadas, primeira, segunda e terceira, ok? Se a gente pegar, então, o cálcio, ele está na quarta linha, ou seja, ele tem
4 camadas. E aí a gente sabe que ele está na família 2 aqui, ó. Quer dizer que ele tem... Isso aqui serve para os elementos aqui dessa região e para os elementos dessa região. A gente vai considerar o último, a família que ele está aqui, ó, é o número de elétrons que ele tem na última camada. Então, se ele tiver todos os elementos dessa família, tem um elétron na última camada. Aqui eles têm 2 elétrons na última camada. Aqui eles têm 3 elétrons na última camada, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Aqui são elementos de transição que a regra não serve para eles, tá? Mas vamos voltar lá para a gente entender então. O cálcio ele está na quarta linha, ou seja, ele tem 4 camadas, então a gente pode olhar pela tabela periódica. E ele está na família 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada. Isso aqui, essa última camada vai ser bem importante nos estudos posteriores aí que a gente pegar, ok? Vamos fazer um último exemplo aqui, ó. Olha o ferro, ó. Aqui eu coloquei todas as informações que a gente precisava aqui, ó. Tá, ó. O ferro, ele tem, eu coloquei aqui, ó, o número atômico dele é 26, tudo bem? Tá aqui o símbolo, o nome dele. Aqui está a distribuição eletrônica, ok? Então, 2, 8, 14 e 2. Então já está pronto aqui, ó, né? Então, se você pegar o ferro 2, na segunda 8, na terceira linha aqui, ó, 14, se você contar as bolinhas aqui, e na última aqui 2, tá? Então, tá a distribuição aqui, ó. Se você não tiver essa distribuição, você tem que vir aqui no diagrama. Ok? Vem no diagrama e vai seguindo até dar 26, o número atômico dele é 26. Então eu vou seguindo aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e ela está aqui, ó, tá vendo? Ele para, ó, o diagrama está todo aqui, mas ele para no 4, ele vem aqui, ó, no 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 ele para. Tá? Depois do 4s2, o diagonal aqui, ele para aqui, ó, no 3d6 para dar 26 elétrons, tá? Olha a distribuição aqui, ó, bonitinho, na linha, tá? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, a distribuição toda aqui, se você somar todos os números que estão aqui embaixo, você vai ter exatamente o número 26. O que significa, então, ó, que na camada 1 tem 2 elétrons, na camada 2 aqui, ó, 8 elétrons. A camada 3, ó, eu conto esses aqui, mas eu vou contar esse aqui também. Esse aqui faz parte da camada 3, tá? 3, 3 e 3, ó. Aqui então eu tenho 2 elétrons, mais 6 aqui, 8, mais 6 aqui, 14. E na última camada, que é a camada 4, ó, tá até marcando aqui, ó, tá? Na última camada, a gente tem a quantidade de 2 aqui na última camada, ok? Então você pode usar... Se a sua tabela periódica te trazer essas informações, te mostrar essas informações aqui, é bem importante. Se você não tiver essas informações, você tem que usar o diagrama de Linus Pauling, ok? Até mais.